Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Aprenda Mais. Nos 2 episódios desta semana abordaremos um assunto às vezes polêmico, mas de grande importância para todo cristão. Vamos falar sobre reencarnação e ressurreição. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Danilo e te convido a participar conosco de mais uma série do Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Não se esquece, faça a sua inscrição agora. Clique aqui no sininho que você será informado de todo o material que nós iremos publicar. No episódio de hoje, vamos abordar o tema dessa temporada, trazendo os conceitos de cada uma dessas palavras. Não queremos e nem vamos esgotar o assunto, mas sim apresentar uma base sólida para que você possa entender e responder algumas questões do tema, principalmente à luz das Escrituras Sagradas. Para melhor entendermos, vamos conceituar cada palavra dessas e seus significados. Reencarnação, crença de que após a morte, a alma do ser humano retorna à vida com outro corpo, como na doutrina dos espíritas, entendido como sinônimo de metempsicose, ou seja, o termo abrange também o renascimento ou retorno sob forma de outras espécies. Ressurreição, volta à vida, ação de retornar da morte. Páscoa, festa anual cristã, que celebra o retorno à vida de Jesus Cristo. Olhando para o significado dessas duas palavras, cabem algumas perguntas e reflexões. A Bíblia fala acerca de reencarnação? A Bíblia fala acerca de ressurreição? Há fundamento bíblico para a reencarnação? E quantas religiões creem na reencarnação? Jesus reencarnou? Pode alguma religião que tenha como pilar a crença na reencarnação ser considerada uma religião cristã? No decorrer dessa série você vai aprender e ter toda a condição de responder essas perguntas sem hesitar. Houve um tempo em que as pessoas que ousavam proferir qualquer doutrina diferente do cristianismo eram consideradas bruxas e queimadas na fogueira da Igreja Católica. Vivendo já um novo milênio, qualquer ideia, por mais absurda e contrária à Bíblia que seja, encontra fiéis seguidores dispostos a ganhar cada vez mais adeptos. Muitas dessas crenças foram tão bem aceitas socialmente que desfilam no cenário mundial com status de verdade. E é o caso da reencarnação, uma doutrina que vem ganhando força nos últimos anos, promovida pelos meios de comunicação de massa, sendo tema de filmes, novelas, peças de teatro e figurando nas rodas de conversas, revistas, jornais e livros. A ideia de reencarnação está presente no imaginário das pessoas. Quem não tem uma prática de fé firme e estabelecida à luz da Bíblia, corre o risco de acreditar ou de ser simpatizante dessa crença. Seus adeptos não se preocupam em esclarecê-la, apenas a aceita como verdadeira e usam argumentos próprios do senso comum, colocando-a como única resposta para certos questionamentos humanos. Esotéricos, rosacruzes, espíritas, adeptos da nova era e os sem convicção religiosa creem que, após a morte, o ser humano não vai para um lugar definitivo de felicidade ou condenação eternas, como ensina a palavra de Deus, mas que, após um certo tempo, começa uma nova vida. A reencarnação justifica tudo, ainda que de maneira ingênua. Perguntas do tipo: por que crianças nascem deficientes e por que Deus permite que haja tanto sofrimento na vida de pessoas boas? São respondidas alegando-se os mais diversos motivos, entre os quais o pagamento de dívidas de vidas anteriores, purificação para a evolução espiritual e provação do espírito para a ascensão a outro nível na hierarquia espiritual. Os reencarnacionalistas acreditam que, de acordo com as necessidades espirituais de cada pessoa, a reencarnação pode dar centenas ou milhares de vezes sob as mais diferentes condições, dependendo das crenças
até que o espírito esteja totalmente purificado. Na antropologia religiosa, que aceita a reencarnação, o ser humano não existe, mas sim o ser espiritual. A humanidade é apenas uma condição passageira do espírito, que precisa dela apenas para evoluir ou se purificar. Tal situação piora ainda mais quando considera a possibilidade de o espírito passar por diversos corpos e usá-los apenas como uma espécie de roupa que é trocada a cada necessidade, não levando em conta a existência do corpo como parte inseparável da individualidade, com a alma ou inteligência, psique no grego, seja das emoções, do desejo, da vontade e do livre-arbítrio. Até mesmo a psicologia, que sempre pretendeu ser uma ciência séria, tornou-se em muitos casos uma aliada fiel da reencarnação. E já não são poucos os psicólogos que enveredaram pelos caminhos do misticismo, fazendo de seus angustiados pacientes cobaias para sessões de regressão a vidas passadas. No Brasil, são comuns os casos em que se acredita que uma pessoa morta envia mensagens do além, reforçando a crença de que as almas podem viver em mundos paralelos ou voltar à Terra vestindo outro corpo para terminar missões que não foram cumpridas. Consta, entre aqueles que creem na reencarnação, que o ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília, foi a reencarnação de um grande faraó egípcio. Daí a explicação para a arquitetura piramidal da capital do país. E segundo o codificador do espiritismo moderno, Allan Kardec, muitas das pessoas que foram famosas na Terra estão agora reencarnadas em Júpiter, que é um mundo quase perfeito, enquanto aqui nós na Terra estamos passando por uma fase de aperfeiçoamento. As convicções kardecistas sobre a caridade os transformaram em simpáticos benfeitores, às vezes tão amorosos quanto o mais sincero dos cristãos. Isso faz com que ganhem muitos adeptos e simpatizantes entre os crentes nominais, que ignoram ser a reencarnação um grave erro doutrinário, que não pode coexistir com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Confrontada à luz da Bíblia, tal crença ela desmorona, como se fosse um castelo de areia, pois não passa de uma fábula, da qual devemos nos manter distantes, conforme o apóstolo Paulo já recomendou no escrito a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde ele diz, olha, rejeita as fábulas profanas. A reencarnação, ela é uma crença segundo a qual o espírito, tendo passado pela morte, assume uma nova identidade corpórea, ou seja, você poderia ter sido num passado distante uma outra pessoa com outra família e outro destino, talvez um personagem marcante da história. Ou que os adeptos da reencarnação não gostam muito de admitir, poderia ter sido uma pessoa comum, sem grandes realizações para a humanidade. O lema daqueles que creem na reencarnação é nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Essa é a lei. Pelo menos foi o que os seguidores de Allan Kardec escreveram em 1870, no monumento erguido em sua homenagem num cemitério em Paris. Em meio a tantas religiões que existem pelo mundo, podemos citar algumas ou várias religiões que têm como base o princípio ou conceito da reencarnação. Espiritismo, Umbanda, Quimbanda, Hinduísmo, Budismo e outras mais. A diferença entre encarnar, reencarnar e incorporar é que no primeiro caso o espírito pela primeira vez nasce em um corpo. No segundo caso, ocorre repetição de nascimento, e no terceiro caso, o espírito apenas se apossa temporariamente de um corpo que naturalmente tem outro espírito. Não é possível determinar com certeza a época na qual o ser humano começou a acreditar na reencarnação, que está presente nas religiões mais antigas da humanidade.
É admissível que em tempos remotos, seres humanos mais primitivos, pelo desejo natural de superar a morte, tenham desenvolvido a expectativa, ora da volta de seus antepassados, ora da preservação da sua própria existência pela eternidade, causada pelo medo da morte e pela ausência de uma outra explicação mais convincente. Dizer, portanto, que a crença na reencarnação é produto de uma mentalidade primitiva pode não ser nenhum absurdo, mas principalmente quando se estuda as práticas religiosas e as religiões mais antigas da humanidade. No hinduísmo, religião popular da Índia, Paquistão, Ceilão e Birmânia, que reúne algumas das mais antigas manifestações religiosas da humanidade, produto de duas outras religiões cujas origens se perdem no tempo, o Vedismo e o Brahmanismo, já existia a teoria do karma, que envolve a famosa doutrina da reencarnação. Segundo essas religiões, através de reencarnações sucessivas, o ser humano vai adquirindo méritos espirituais junto às divindades. A lei do karma atinge a todos os seres vivos, inclusive aos próprios deuses, e atua de maneira infalível. No budismo mais antigo, a lei do karma está presente, acompanhada da doutrina do samsara, que diz que a alma retornará ao corpo depois de vários renascimentos sucessivos como planta, animal aquático, inseto, ave, boi, macaco e tantos outros. Tendo observado tudo isso, precisamos perguntar: o que é que a Bíblia fala a respeito de tudo isso que foi dito ainda há pouco? Podemos observar que está escrito lá em Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, os homens só morrem uma vez. Cada indivíduo prestará contas a Deus de uma só existência também. Romanos 14, 12 diz assim: olha, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o cristão também lhe aguardará a vinda de Cristo da forma como viveu, apenas uma vez neste mundo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã apresentaremos a parte 2 dessa temporada. Abordaremos uma curiosidade, falaremos acerca dos saduceus, entenderemos se Jesus reencarnou e veremos o que a Bíblia diz sobre reencarnação e ressurreição de uma forma mais profunda. Ficou curioso? Fiquem ligados, pois amanhã temos um encontro marcado com a sua faculdade em pequenas doses, o nosso Aprenda Mais.